Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, bem-vindos a mais um Mix Lab, a área do Festival Mix Brasil, feita em parceria com a SP Cine, onde a gente discute os rumos do audiovisual com essa ótica LGBTQIA+. A mesa de hoje, ela se chama o Cenário dos Festivais e o Cinema Independente. A gente vai falar sobre as perspectivas para os festivais de cinema no futuro pós-pandêmico, particularmente no que se refere à promoção e difusão do audiovisual independente. Essa mesa vai reunir dois bambas do tema. A gente começa vou chamar o João Ferreira, nosso amigo de Lisboa, diretor artístico do Festival de Cinema Queer Lisboa, desde 2004, jurado estelar nos festivais de Berlim e Cannes, festivais queer de Bilbao, Turim, Praga, Viena, São Paulo, aqui no Mix Brasil, Palermo, organizador dos livros Cinema e Cultura Queer, 2014, o vírus Cinema Queer e VIH, também conhecido como HIV aqui no Brasil, SIDA, também conhecido no Brasil como AIDS, de 2018, e também um dos Instagrams mais interessantes, que eu sigo com mais afinco. Oi, João. Olá, André. E a gente vai chamar também o Pedro Tini, programador, pesquisador e curador em cinema, German Chancellor Fellow pela Fundação Alexander von Humboldt, da Alemanha, onde pesquisa a rede de festivais europeus e a retomada da pandemia. Participa do coletivo Programmers of Color e dos comitês de seleção dos festivais Mix Brasil, Mostra Ecofalante, alunos do programa Locarno Industry Academy e da residência RAW dos festivais Doc Lisboa e Margem Cine. Mestre em multimeios pela Unicamp. E aí, Pedro? Tudo bom, André? Tudo bom, João? Olá. Tudo bacana? Rapaz, eu vou começar aqui colocando uma questão. Eu estou também, nesse momento, fazendo um mestrado na UFSCar, estudando justamente a questão de como é que ficam as curadorias dos festivais com a convergência de mídia, né? A partir do momento que a pandemia jogou, né? E no caso do Mix Brasil, que é um festival que tem cinema, teatro, música, literatura, e colocou tudo aí no campo do audiovisual, eu tenho estudado como é que fica a curadoria dos festivais e o próprio futuro dos festivais. Então, eu começo a pergunta com vocês, como é que está, nesse momento, como é que vocês veem a questão da programação, curadoria de filmes? A gente sabe que tem uma série de embates que a gente vive com a indústria cinematográfica, com esse desmonte, né, das janelas, né, que tinha aquele circuitinho que era festival, sala, streaming e TV. Quando os festivais vão para o streaming, essa coisa dá uma bagunçada toda. Eu queria saber
de vocês, como é que vocês enxergaram e viveram essa questão aí desde o ano passado? Começo eu? João, começa. Bom, nós tivemos uma experiência particular durante a pandemia, porque tivemos a sorte de ter conseguido fazer os festivais em 2020 e em 2021 presenciais sempre. Ou seja, não tivemos qualquer presença online. Os festivais aconteceram em setembro e aqui em Portugal calhou que, por sorte, que a pandemia estava controlada nessa altura, com restrições, obviamente, mas conseguimos fazer. Eu devo dizer que nós tomámos a decisão em março de 2020, quando se colocou esta questão, quando entramos no lockdown em Lisboa, de não fazer o festival online. A nossa opção foi de não fazer o festival. Porque não foi uma decisão fácil, mas entendemos que aquilo que está na base do nosso festival é uma base sobretudo comunitária e tem a ideia da presença e do criar um espaço de convívio e de usufruto coletivo de um objeto artístico não podia ser substituído pelo online. E pronto, conseguimos vingar com essa opção. Voltando também ao que falavas, André, e sobre o que é que isto significa agora. Claro que existem neste momento uma série de recursos e de expressões artísticas que nós temos que abarcar. E a verdade é que este ano nós fizemos um programa online, mas era um programa de filmes, alguns deles interativos, foram feitos propositadamente para o online. Ou seja, nesse aspecto, obviamente que, enquanto curadores, temos que estar atentos às novas tecnologias, às novas expressões, e temos que incorporá-las no festival. E neste caso foi através do online. Sobre onde é que isto nos vai levar. Nós estamos neste momento a assistir a algo que eu acredito que vai ser... Os festivais vão ter um peso muito maior, e os festivais com a presença, porque não sei como está a situação neste momento no Brasil, também estão neste momento também um pouco agora a sair dos confinamentos, como nós. Por exemplo, as salas de cinema comercial em Portugal estão a desaparecer. Ninguém vai ao cinema. Ninguém. As pessoas foram ver o James Bond, foram ver algum blockbuster, pouco. E há uma habituação já muito grande à Netflix, Amazon, HBO, estão a tomar conta das salas comerciais. E os espectadores nos festivais estão a crescer. Aqui. Este ano cresceram muito. O nosso cresceu também. Nós estamos os festivais aqui em Portugal este ano estão a ser o único veículo para a mostra de cinema em sala. Os festivais e uma ou outra sala de cinema independente, que infelizmente já são muito poucas, mas que possivelmente também vão crescer por causa disto. Então, eu acho que vamos ter grandes mudanças, mas que, sinceramente, eu acho que não vai passar pela passagem dos festivais para o online. Não creio. Pedro, como é que você tem visto? Não, eu diria que eu concordo com muito do que o João disse, e da perspectiva que eu tenho observado daqui é que o que às vezes funciona para um festival não necessariamente funciona para outro, o que significa que muitas soluções alternativas, às vezes até mesmo remediações, são tomadas com base na história de determinado festival, a comunidade a qual ele atende e a programação de filmes a qual ele também responde, né, e abriga dentro da sua chancela enquanto festival. Muitos festivais, no ano passado, tiveram que migrar para o online, muitos festivais optaram por não migrar para o online, alguns cancelaram suas edições, adiaram, repensaram como seria possível fazer,
outros ainda puderam, em determinados momentos, ainda acontecer de formato híbrido, mas nos últimos meses, e o que eu tenho observado daqui em diante é que festivais diferentes também têm feito escolhas distintas sobre quais aspectos, né, de uma certa digitalização eles querem incorporar a longo prazo na sua programação. Isso tem a ver com os países onde eles estão, as comunidades na qual eles operam. Alguns optaram por não dar continuidade a nenhum tipo de programação virtual. Às vezes alguma programação digital está restrita a espaços de indústria, espaços de mercado, e outros também já criaram competições online, criaram programas assim, exclusivamente para o espaço virtual, encontrar programas exclusivos para o espaço presencial. Mas o que eu observo é que os festivais, nessa retomada, eles também têm se fortalecido muito a uma calma presença também com o público local, né, com as cidades nas quais eles são sediadas, e isso requer também uma proximidade com o público, né, uma proximidade com o público em sala, com um tipo de experiência de cinema que é uma experiência comunitária, que é muito difícil de emular no espaço virtual, né, no espaço online. Mas isso não quer dizer que o espaço online ele foi só um evento da pandemia, ele foi só um fenômeno da pandemia, que ele não vai perdurar, né, em alguns eventos, e mesmo na indústria e na rede de festivais como um todo. Mas se a gente pensar que a digitalização é uma tendência, né, é uma tendência que até mesmo antecede a pandemia, é também importante lembrar que tendências, às vezes, elas não se estruturam, elas não permanecem da maneira que, às vezes a gente imagina, né? E a violência, e há um grau de violência com o qual o ambiente digital se impõe, né, em torno dos festivais. Eu acho também que a gente tem observado uma reação nessa retomada, que é marcar presença, né, marcar presença física, né, nas salas de cinema, e nesses espaços de um compartilhamento dos filmes, né, de forma coletiva. E vocês acham, né, a gente aqui no Brasil tem esse dado, né, 30% das salas fecharam no Brasil, né, das 3.000 e tantas salas, foram mais de 1.000 que fecharam. O Brasil perdeu mais de 1.200 salas no último ano. Os festivais, eles devem migrar para outros espaços, como centros culturais? Ou o que vocês acham que vai acontecer, né, porque com as salas comerciais né, remanescentes, ficando com um perfil cada vez mais comercial, como o próprio João falou, onde que vão acontecer os festivais? Como o Pedro referia, isto vai depender sempre muito da característica de cada festival. Existem festivais, e eu acredito que essa será uma tendência, principalmente para os festivais mais generalistas, de acabarem por ter uma ocupação maior em cada cidade e ocupar outros espaços. No caso de um festival queer, não vejo que isso faça muito sentido. Poderá fazer sentido. Nós, por exemplo, temos uma experiência diferente em Lisboa e no Porto. No Porto ocupamos muito mais espaços da cidade. Estamos em centros culturais, estamos na universidade, estamos num teatro municipal, estamos em vários locais. Isso é muito positivo porque esses espaços têm diferentes públicos, e é também a oportunidade de levar um pouco do nosso cinema a esses diferentes públicos. Eu temo que essas salas comerciais, e como referes no Brasil, não sei os números neste momento em Portugal, mas possivelmente estão muito próximos dos que tu falas, em termos de fecho de salas comerciais. Não haverá
hipótese de preencher com os festivais, nem nenhuma outra forma de preencher essas salas. Eu penso que são condenadas ao desaparecimento, até porque uma lógica de um festival, mesmo em termos de espaço, é diferente da lógica desses espaços comerciais. Eles não têm uma estrutura que seja acolhedora, como nós procuramos que seja a estrutura para os nossos festivais de cinema, com outro tipo de características, particularmente que não seja num centro comercial. Num centro cultural, sim, aí sim, faz sentido. Por isso, vejo mesmo condenado ao fecho essas salas, até porque elas estão... eu penso que é uma realidade um pouco paralela aos festivais, ainda voltando à tua questão. Não sei até que ponto... acho que são duas coisas que vão coexistir paralelamente, mas vão seguir vias diferentes. O cinema comercial foi engolido pelas plataformas de streaming. Os festivais vão captar o cinema independente todo. E vamos ter um leque, isso acredito, vamos ter um leque muito maior de escolha e de muito mais possibilidade de apresentação em festivais do que tínhamos possivelmente há uns anos atrás. Quando você diz vamos ter um leque, nós programadores ou nós públicos? Programadores e público, vamos ter uma escolha maior para ver nos festivais, em sala nos festivais. Penso que sim. Claro que há sempre o perigo também do aliciante para o cinema independente, tanto que ele está a ser cada vez mais aliciado, isso aconteceu nestes últimos 2 anos, pelas plataformas também. Nós já tivemos casos este ano de filmes que perdemos e são para a Netflix e para outras plataformas, e que eram filmes que há 2 anos atrás não imaginaríamos que a Netflix iria comprar. Portanto, também vai ser sempre um perigo também isso. E Pedro, como fica essa questão, né? Principalmente os independentes vão esperar os festivais para lançar os filmes, ou se vier a Netflix fizer uma oferta antes para entrar antes da data? Que até hoje, para mim, não está muito claro como é que é a relação dessas plataformas grandes com o circuito, né? Não tem exatamente um comprometimento tão grande quanto os estúdios mais tradicionais, distribuidores, principalmente, mais tradicionais tinham, né? Não, eu acho que essa não é não é uma resposta que a gente tem com tanta clareza ainda. Eu tive agora num mercado recentemente de um festival em que justamente surgiu essa questão e se perguntou, né, qual é a relação no caso dos grandes players, né, das plataformas de streaming com os festivais, que é diferente um pouco de outras plataformas de streaming que já estão dedicadas, né, ao cinema independente e ao cinema que os festivais tradicionalmente programam. A impressão que eu tive, assim, conversando com agentes de vendas e com distribuidores e programadores, é que os grandes players do streaming, eles têm interesse em veicular filmes em festivais, então eles podem, mesmo depois de uma grande aquisição, esperar um certo tempo e uma janela de festivais, mas tende a ser uma circulação em festivais um pouco mais limitada do que a gente está acostumado. Não, a gente não está falando de 1 ano e meio, 2 anos de circulação em festivais, mas uma janela menor, com títulos e festivais específicos, antes de entrar nesses grandes, né, nessas grandes plataformas de streaming. Mas é uma lógica, assim, muito particular de uma grande indústria, né? De uma grande indústria que também, em alguma medida, precisa, né, está conectada com os festivais de cinema. Mas a relação que eles têm com os festivais ainda é um pouco diferente, um tanto diferente, né, do que redes de salas de cinema, de salas independentes, ou até mesmo outras plataformas de streaming que operam dentro de outro modelo de programação e, consequentemente, também outro modelo de negócio. Mas eu sinto que, mesmo nessas grandes operações comerciais do streaming,
os festivais de cinema também, ainda assim, ocupam um lugar muito importante numa cadeia de circulação, né? Na criação, na fomentação de um certo ecossistema que ecoa sobre os filmes, que gera conversa, que gera debate, que gera entrevistas, que gera, consequentemente, interesse também de diferentes públicos por esses filmes que circulam, né, no meio dos festivais. Então, eu acho que mesmo num momento de uma certa disrupção da cadeia da circulação do cinema independente, os festivais ainda assim ocupam um lugar muito privilegiado e muito importante para o lançamento dos filmes, né? Mesmo em plataformas que têm suas ferramentas próprias para lançarem os seus filmes, né? Eu às vezes enxergo que assim os festivais, talvez assim os de tapete vermelho, né, continuam fazendo sentido por conta do tapete vermelho, e os festivais de comunidade, né, porque justamente isso que o João estava falando também, eles propiciam esse encontro, né, muito específico, você vai lá para encontrar a sua turma. Eu temo um pouco, talvez, pelos festivais que não tem essa clareza assim de propósito. Óbvio que você tem uma questão de formação de público, mas você tem formação de público de sala quando as salas estão desaparecendo, né? Eu não sei exatamente, mas esses dias participando de um debate também, né, no Congresso da Socini, sobre a questão do streaming em salas de cinema, um dos palestrantes acredita que o formato, e aí ele expande isso para a questão dos festivais também, os cinemas retomarem um formato meio vaudeville. Então, você entregar, além de simplesmente ir lá e assistir o filme, ter mais alguma coisa, não sei se um bate-papo ou um DJ, sei lá, alguma coisa ali acontecendo ao vivo também. Vocês veem essa possibilidade? Que eu acho que para um festival é até mais fácil fazer isso, né? Promover uma sala de cinema comercial ali, uma sessão, já não sei, mas como vocês veem? Pedro, não, eu gostaria de dizer assim, sobre o vaudeville, eu não saberia comentar, mas é uma perspectiva bem interessante de uma volta a um primeiro cinema, né? Mas eu recentemente estava relendo o texto do Elsasser sobre o conceito de cinefilia e é interessante reler esse texto à luz de um novo momento, né, de salas de cinema, de uma experiência coletiva do cinema, porque ali ele vai defender que a cinefilia é um espírito de comunidade, e é um espírito de comunidade que atravessa a sala de cinema. É claro que ele é centralizado numa experiência comunitária em sala, com pessoas que às vezes você não conhece, mas ele é uma experiência comunitária também do café, ou mesmo do bar, ali ao lado da sala. Ele é uma experiência comunitária da fila do ingresso, ele é uma experiência comunitária do ir até a sala. Então, é todo esse movimento, né, que você exerce enquanto uma certa comunidade cinéfila, ou comunidades cinéfilas, né, porque a gente não está falando assim de mais de uma única grande cinefilia, né, mas de diferentes cinefilias. Eu acredito que sim, que essa experiência em sala ela está associada a uma série de outras experiências sociais, né, do deslocamento, da conversa, do café, da cerveja, do vinho, da biblioteca também, né? Mas eu acho que sim, né? E cada vez mais ela vai estar associada a outras experiências além da experiência de sala. Eu acho que o festival um festival de cinema já oferece isso. A partir do momento em que tudo que o Pedro falou é certo, quer dizer, tudo aquilo que é necessário fazer para se chegar à sala de cinema e tudo aquilo que acontece à volta faz parte dessa experiência enquanto espectador, enquanto alguém que vai a um festival. E depois há outra questão, que é que os festivais têm ou melhor, há uma grande vantagem para os festivais que fazem curadoria a sério, ou seja, que fazem aquilo que é uma leitura crítica e oferecem uma leitura. Oferecem os filmes
a partir do momento em que nós montamos competições, fora de competição, montamos ciclos temáticos, montamos retrospectivas, nós estamos a fazer uma leitura crítica do cinema e estamos a oferecer aos espectadores essa leitura e uma forma já de ver o cinema. E isto é uma coisa que as plataformas de streaming, e aqui falo novamente das Netflix e Amazones, não das outras mais direcionadas para o cinema independente, que essas também conseguem oferecer uma curadoria, é verdade. E daí eu acho que a experiência dos festivais vai ser cada vez mais importante. Voltava só a uma coisa que falavas, André, agora nesta última intervenção que fizeste, eu acho que há festivais que vão sofrer com estas novas regras da indústria. Aqui falamos onde está o dinheiro, onde está... E vão ser festivais como o Cannes, vão ser festivais como o Festival de Londres, vão ser os grandes festivais que são plataformas de lançamento, e esses festivais neste momento estão a ter grandes problemas com os títulos que apresentam, porque eles têm neste momento que negociar precisamente com entidades quase abstratas. Eu não sei, nós já tivemos a experiência aqui de ter que lidar com a Netflix. É difícil falar com a Netflix. Aliás, a Netflix não existe em Portugal. A Netflix Portugal, agora não sei, mas já há pouco tempo atrás estava em Madrid. Ou seja, não fazem a menor ideia do mercado português, quem são os festivais, não querem saber. Ou seja, não há é muito difícil. E esta parte eu acho... Eu acho que vai prejudicar muito, principalmente os grandes festivais, os chamados festivais de classe A, que vão ficar muito possivelmente sem conteúdos em muito pouco tempo. E essa questão que a gente estava falando de formatos, acho que você tocou rapidamente nisso, né? Como vocês têm visto essa programação esse ano? Eu falo isso porque esse ano a gente, no Mix, viveu uma situação interessante, que a gente, né, na hora de nomear o que é um longa, um curta, um média, o que vai para a competição, como que faz. E, por exemplo, a gente teve uma questão que filmes entre 20 e 40 minutos a gente não consegue colocar né, em nenhuma competitiva, também fica mais complicado de programar, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve tantos filmes com essa minutagem. Além disso, essas questões, né, de filmes que esse ano a gente teve um número imenso de filmes que são, na verdade, espetáculos de teatro meio adaptados para a linguagem do que a gente chama de cinema. Então esses limites ficando cada vez mais porosos. Como que vocês têm visto a curadoria, no caso, né? Como é que a gente enquadra esses filmes, esse monte de ideias e talentos que vem com formatos meio fora da caixinha? Não, isso é interessante, isso aconteceu-nos também, que tivemos essa experiência. Além do problema prático de curtas-metragens com 40 minutos, porque... São de facto, e recebemos muitas muito boas. O problema é que programar uma curta de 40 minutos significa não programar 3 de 15. E isso aconteceu muito neste último ano, esse alargamento do formato, e isso eu acho que foi simplesmente uma consequência da situação física em que os filmes foram feitos durante a pandemia. Possivelmente muitas ideias de longa-metragem, mas que não houve meios suficientes para fazer com essa duração, com mais personagens e mais desenvolvido um enredo. Nós, em relação a essa transversalidade, isso nós temos defendido de alguma forma disso, criando secções. Nós temos uma secção, por exemplo, que é o Queer Art, onde precisamente abarcamos formatos mais híbridos. Teatro filmado, não é só teatro filmado, obviamente tem ideias de cinema, tem uma adaptação, video arte,
há uma série de géneros, de disciplinas artísticas ligadas também ao audiovisual, ou não, ou às artes performativas, de uma forma geral, e que começam a entrar no cinema, ou seja, e filmes feitos não por realizadores ou alguém que venha da área da direção, mas que venha do teatro, que venha do vídeo, do video art. E isso tem sido um desafio constante nos últimos anos, porque é a nossa obrigação também, enquanto curadores, arrumar um pouco os filmes e oferecer essa tal leitura aos espectadores, para os espectadores também perceberem para onde vão. Eu lembro-me, só para terminar, para dar um exemplo, já há uns bons anos atrás, um filme grego, penso que se chamava Into the Woods, que nós fizemos na competição das de longa-metragem. E foi a primeira longa que nós recebemos, toda feita com telemóvel. E 90% do público saiu da sala. E nós percebemos que foi um erro, porque não era o espaço para aquele filme, porque as pessoas estavam habituadas naquela competição de ver um cinema mais clássico, em termos estéticos, em termos narrativos. Depois desse filme, têm aparecido vários com o mesmo tipo de estrutura, o mesmo tipo de lógica, mas temos que arrumar numa outra secção onde o público já sabe que ali vai ver uma linguagem mais experimental, e há um público para isso também. Esse movimento, essa evolução, eu acho que é muito positiva e é muito aliciante também para nós, programadores, e nós que estamos há tanto tempo a fazer isto, vamos também renovando. Eu concordo com o que o João disse, assim, acho que com frequência o desafio de programação não é sempre só o desafio do que programar, mas o como programar, né? Assim, é o como se apresenta, às vezes, filmes e trabalhos que não necessariamente encaixam em ideias pré-estabelecidas, né, ou ideias pré-estabelecidas de um público específico, né, e sempre o desafio da programação é de pensar, né, como que você apresenta aquele trabalho de uma maneira que valorize, que contextualize toda a ideia, né, e com a qual ele foi realizado. E não sei se eu tenho muito mais a acrescentar sobre isso, acho que às vezes é uma questão também de repensar, né, como que a gente olha para esses aspectos, né, da digitalização de diferentes meios artísticos, né, através do audiovisual, e claro que pensar em termos de convergência é algo muito enriquecedor, mas eu acho que a gente também poderia olhar à luz de outros modelos conceituais, como de intermedialidade, de intertextualidade, ou até mesmo puxando aqui a ideia do Bazin de impureza, né, de que o cinema ele não é necessariamente algo puro, mas que ele é atravessado por diferentes outros regimes artísticos. E aí acho que o desafio de programação é justamente esse que o João falou, né, assim, é pensar como aproximar um público que às vezes não está acostumado, que não está preparado para aquele tipo de trabalho, ou pensar mesmo aquele tipo de trabalho enquanto cinema, mas tentar trazer isso para o repertório dessa audiência também. Eu entendo que a gente tem, acho que, duas questões, né? Uma eu acho que mudou um pouco o espectador, né? A gente não fica... muda alguma coisa quando você passa quase 2 anos só vendo filme dentro de casa, né? Eu acho que a maneira de assistir muda. Então, acho que as questões, por exemplo, de tempo, isso que a gente estava falando, você nas plataformas não tem limitação de tempo, né? Um filme pode ter 35, ou 55, ou 85, ou está dividido em episódios, é um pouco diferente a maneira de assistir. Mas aí eu pergunto se isso que você mencionou, João, de um público que não estava acostumado com uma certa linguagem, na hora de programar, a gente tem que ter em mente, talvez, faixas etárias diferentes, quer dizer, tem públicos diferentes, mas um público mais jovem está preparado para assistir determinados formatos, linguagens, que um público mais idade, mais tradicional. A gente que está em festivais que já acontecem há muitos anos tem públicos
né, que acompanham há muitos anos, vocês enxergam essa diferença muito grande na questão etária do público? E como é que a gente faz para programar para esses públicos distintos? Acho que o Pedro botou aí, quer começar? Não, pode falar, João, por Não, favor. olha, vou dar um exemplo que nos aconteceu este ano. Nós este ano, o filme de abertura em Lisboa foi o Carrel, do Fassbinder. E porque foram os 25 anos do festival, e há 25 anos atrás, em 97, o festival abriu com o Chant d'Amour, do Jean Genet. Então fizemos uma homenagem ao Genet este ano. E isso foi uma experiência muito engraçada, mostrar o Carrel, porque tinha noite de abertura, tínhamos sala cheia e público de diferentes idades. Veio, por exemplo, uma atriz super conceituada em Portugal, a Lia Gama, que foi, quando viu que era o Fassbinder, o Carrel, levou o neto, que tinha 20 anos, que ele nunca tinha visto, e levou a ver o filme. E foi muito curioso ouvir a reação de algumas pessoas mais novas, que falavam sobre a violência, falavam sobre o ritmo do filme, falavam sobre as cores do filme. Ou seja, há é um desafio enorme esse desafio intergeracional, eu diria. Porque nós vemos muitas vezes nas salas que há filmes que de facto é uma faixa etária dos espectadores já que começaram no final de 90 a vir ao festival, que vão ver, e há outros filmes que vai só uma faixa mais nova. E é curioso, porque tem sido acho que é um assunto que temos vindo a pensar nestes últimos anos, que é como é que convencemos uns e outros a verem os filmes de uns e dos outros. Porque isso acontece. Eu acho que nós tivemos houve um período no festival em que tivemos esta questão, por exemplo, em que era salas só de homens, salas só de mulheres, havia muito esta divisão. Isso já não existe neste momento, é muito mais misto. E penso que o desafio que estamos a sentir agora é mesmo esse de intergeracional, porque de facto são linguagens completamente diferentes. A nova geração cresce com uma linguagem completamente diferente e cresce com isso que referias, André, que é a possibilidade o hábito de um consumo muito rápido, de algo que podem parar, retomar, ou seja, os ciclos de concentração são menores, porque estão sempre a variar entre vários objetos. E isso eu percebo que se torna difícil muitas vezes mas isso é um problema do mundo neste momento. Eu, como professor, senti que eu dei aulas na universidade e muitos alunos que eu tinha, de 20 e tal anos, não tinham dificuldade em ler um livro até ao fim. Eu acredito que esses descompassos geracionais, eles estão presentes em vários aspectos, né, da indústria, e os festivais só refletem né, dos desafios. No entanto, acho que novamente um festival ele ocupa um lugar muito importante justamente para tentar traçar essas pontes, né, entre gerações, entre diferentes cinefilias, né, entre diferentes questões e formas de ver os filmes, né. Até porque eu acho que isso não está desconectado, André, do que você mencionou, quando você estava mencionando sobre o fechamento das salas. E a gente já tem, assim, dados estatísticos que demonstram que as gerações mais novas, elas vão cada vez menos ao cinema, né? Elas assistem cada vez menos filmes em sala, assistem cada vez menos longas-metragens. E acho que, novamente, um festival, ele ocupa um lugar muito importante justamente para tentar trazer, né, esses públicos para a sala de cinema, né, para trazer como audiência desses filmes, mas é um processo que vai demandar
muito diálogo, né? Muito diálogo, porque não vai bastar dizer, né, o como ver, né, o que assistir, de que maneira olhar os filmes, mas é um processo que vai ter que se retroalimentar. E acho que novamente um festival, ele talvez muitos festivais possam, né, assumir essa responsabilidade de tentar criar esses diálogos intergeracionais. Eu acho que tem alguns festivais que fazem isso de uma maneira... Tá no próprio DNA do festival, né? E aí eu acho que, assim, festivais de comunidade, né, tem esse papel. Festivais como, por exemplo, aqui no Fórum, né, que tem esse trabalho de formação, né, aqui do Festival de Curtas. Mas a gente viu aqui no Brasil, e eu queria entender se Portugal viveu isso de uma maneira como a gente viveu aqui, porque a gente viu nos últimos anos um número muito grande de cineastas da periferia, jovens, né, negros periféricos, produzindo muita coisa, chegando nos festivais, e de repente, por conta dessa crise toda, a gente viu um pouco esse movimento perder um pouco de força, né? Acho que por um fenômeno brasileiro de final de editais, de apoios e patrocínios, para a realização desses filmes. Como é que está? Primeiro vou perguntar aí para o João, e como é que o Pedro está sentindo também isso aqui. Se a gente está falando dessa questão geracional, essa galera mais jovem mesmo, né? Esse pessoal mais jovem, mais periférico, que não é aí das faculdades de cinema, né? Produzindo esse cinema independente de verdade, né? Feito ali na raça, com celular, com pouco recurso. E se isso tem chegado aos festivais? Não tem chegado, não tem chegado muito, tem sido... Agora, o que está a acontecer, e bem, nota-se aqui um movimento crescente associativo, de comunitário, em que uma série de artistas, e aqui falo não só em termos de audiovisual, mas de todas as áreas, cada vez mais criam espaços para dar a ver os seus trabalhos. Isso nota-se que está a crescer. Obviamente que houve aqui um lapso temporal agora de 1 ano e meio, 2 anos, e esperemos que tudo volte agora a ressurgir. Mas há uma parte depois, e isso é um lado também que nos interessa muito, é o de não sermos demasiado puristas em termos de cinema para receber este tipo de trabalhos. Portanto, nós abrimos uma série de concursos para realizadores, no sentido em que alguém que faz um filme, não precisa de ser formado em realização, e que nos mostrem os seus trabalhos e que possamos incluir esses trabalhos na nossa programação. E devo dizer que nos últimos anos temos tido finalmente uma variedade enorme, e porque são estes criadores mais jovens que estão a tocar numa série de temas que são absolutamente pertinentes e que são aquilo que lhes interessa, e que são os temas que agora estão na forja e que estão a ser falados, e começam a pôr isso nos seus filmes. Isso tem vindo a crescer, é verdade. Acho que a respeito do que a gente conversou sobre a ideia de cinefilia como um espaço de comunidade, né, o que eu quis dizer quando a gente está falando de cinefilias, né, de outros movimentos de cinefilias, é que existem comunidades de cinéfilos, de públicos, de realizadores que às vezes estão articulando outras referências, outros cânones, né, e não necessariamente a ideia daquele bloco cinéfilo, né, que articula os grandes autores, os grandes nomes, né, os grandes cânones da história do cinema. E acho que a rigidez, né, ela é algo que pode prejudicar muito os festivais, em não ver o potencial, né, em não ver a força que esses cinemas nos propõem também, né, e que nos proporciona. Então, acho que
é uma questão, assim, de uma abertura, né? Uma abertura para olhar para uma outra articulação de repertório, outras referências, que não necessariamente de uma história do cinema stricto sensu, como a gente geralmente conhece. Claro. Quer completar, João? Não, tá. Eu vou aqui trazendo, né, alguns números. Teve uma coisa também muito interessante que eu vi esses dias, que o Brasil, também ano passado, por conta da pandemia, enfim, questões de recursos, mais de 100 festivais não aconteceram ano passado. Mas, por outro lado, surgiram 40 e tantos novos festivais de cinema. E eu fui ver algum desses festivais, e é engraçado que alguns eu nem chamaria de festival, na verdade. Eles usam o termo festival, mas eu não sei se seriam mostras, qual que seria o termo, né? Porque eles têm... são muito diferentes desse formato que a gente conhece, de passar, né, longas-metragens, curtas-metragens, com seguidos de debates, com formatos bastante diferentes. O que vocês acham que o que é um festival hoje? Se, né, Pedro, que está estudando aí a retomada, aí para onde que vai, para onde vai esse circuito de festivais? O que é o festival? O que define um festival hoje em dia? Só para complementar, que eu lá no meu projeto de mestrado, eu chamava de Convergência de Mídia e Futuro dos Festivais de Cinema, eu resolvi tirar a palavra de cinema, porque eu já não sei mais se é de cinema que a gente tem que chamar os festivais, se é audiovisual, não sei. Essa é uma boa pergunta. Acho que definir o que é um festival, ela sempre vai acabar limitando também um pouco, né, o nosso entendimento desses eventos, né? Mas para mim, acima de tudo, é um evento e um espaço de encontro. E esse encontro ele pode ter diferentes conformações, né? Configurações de público, de sala, de tela, de se é online, se é presencial ou não, de duração. Né? Ineditismo é um fator, você acha, das coisas que estão sendo exibidas, por exemplo? Óbvio que a gente sempre tem retrospectivas, mas o ineditismo como um fator importante? Não, eu acho que o ineditismo ele é um fator importantíssimo para uma certa economia dos festivais, né? Assim, se os festivais, com frequência, eles giram em torno da ideia de Premiere mundial, Premiere internacional, Premiere nacional, e dependendo de casos, bastante falando de Premieres até regionais. Eu acho que muito de um ecossistema, de uma economia, de uma certa competição entre os festivais, se estrutura em torno da ideia de ineditismo. Dito isso, eu acho que um festival não necessariamente se define em torno do ineditismo. Acho que o ineditismo ele pode ser pode ser a forma com que se lança um olhar sobre os filmes, né? Como que se representa filmes que já circularam em outros espaços, né? Mas eu diria isso, assim, de um lado né, um fator muito importante para os festivais e para como os festivais acontecem em uma rede, mas ele não é um fator, acho que, estruturante para definir o que é ou não um festival. Sim, é difícil, concordo com o Pedro, é muito difícil e definir um festival, mas penso que tem a ver com isso que o Pedro falava, desse... eu acrescentaria talvez aquilo que já falei há pouco da ideia de curadoria, da ideia de oferecer uma leitura, e eu acho muito, e cada vez acho mais importante pôr o cinema em diálogo com outras artes, porque o cinema é fotografia, é pintura, é escultura, é literatura, é teatro, e nós tentamos cada vez mais no festival, quer no Lisboa, quer no Porto, trazer um pouco destas disciplinas também para dentro do festival, mas sempre numa lógica de diálogo com o cinema. E isso... Acho que volta-se um pouco atrás àquela tua questão, e quando falavas do vaudeville e do entretenimento, que é também acho que é uma forma de oferecer o cinema ao espectador, de
lhe dar essa multiplicidade de essas várias possibilidades de olhar para um filme, esses vários recursos de leitura que podem ter sobre um filme. Sim, é isso. Uma das características, vocês acham que é o fato de acontecer uma vez por ano? Eu tenho visto uma discussão em fóruns de festivais, muitas pessoas falando sobre a continuidade do festival, né, durante o ano, dele não... como uma própria forma de sobrevivência, não sei se financeira, mas, enfim, de sobrevivência do festival, dele ter uma permanência, né, no calendário durante o ano. O que vocês pensam sobre essa questão? Quando diz permanência, é ter outras presenças durante o ano. Ter outras presenças durante o ano, né? Os festivais são conhecidos por ser algo que acontece em 1 a 2 semanas, né? Num período restrito de tempo, é aquele ponto de encontro, né, no calendário anual. E eu tenho visto muitos festivais falando sobre estender a presença, ter um evento talvez mais fortemente marcado ali naquela data, que já é do festival, mas muitos festivais pensando sobre como se manter presentes durante o ano. Sim, isso nós temos feito e vamos fazer, por exemplo, este ano vamos ter várias presenças em vários sítios, em Portugal e não só, e fora de Portugal também, e temos vindo a fazer isso ao longo dos últimos anos. Isso são sobretudo 2 fatores. Primeiro, achamos que de facto é importante, é uma forma de levar o nosso cinema para outros locais onde não existam festivais queer, e então vamos levar um pouco também o que é a identidade do Queer Lisboa, do nosso festival. E por outro, há a questão financeira também. Nós recebemos propostas, temos muitas vezes acesso a financiamento para fazer estes programas. E isso, obviamente, é algo que nos ajuda também financeiramente a manter uma equipa a trabalhar durante o ano todo, e são estes 2 fatores aqui, económico e cultural, que se juntam para que isso aconteça. Mas e você acha, Pedro, que isso pode, de uma certa maneira, diluir um pouco a ideia do festival, né, a potência dele de ser um encontro anual, ou não? Eu novamente diria que o que funciona para um festival não necessariamente vai funcionar para o outro, mas que a tendência de você ter uma permanência mais longa, né, de você ter outras atividades que acontecem além do evento, né, do festival, que de 1 a 2 semanas por ano, é algo que tem se marcado com muita força em diferentes festivais em diferentes lugares do mundo, assim. Agora, como essa presença se dá, pode variar muito porque às vezes a gente não está falando necessariamente de uma programação ou de uma plataforma, podem ser laboratórios, atividades de formação, atividades de mercado que vão acontecendo ao longo do ano. Então, eu diria que isso depende um pouco do perfil do festival, mas que essa tendência é uma tendência que, de fato, tem se consolidado em diferentes lugares do mundo, né? Mas nem sempre é uma presença de programação, até porque há desafios aí dependendo do perfil do festival, de negociar com distribuidores e de concorrer com parceiros dos festivais também, né? Como salas, plataformas. Então, eu acho que sim, né? Mas eu acho que essa permanência ao longo do ano do evento, né, esse esticamento, né, do evento, ele não necessariamente compete com o evento em si, porque eu vejo como, na verdade, um fortalecimento, né, assim, você está presente e de diferentes maneiras, em diferentes lugares até mesmo, ao longo do ano, justamente para fortalecer o evento, que vai acontecer entre 1 e 2 semanas em um ano. O Mix Brasil teve uma experiência um tempo atrás de coproduzir o Fucking Different, né, que era uma série de realizadores, no caso, no ano que a gente fez, realizadoras lésbicas fazendo filmes de temática gay, realizadores gays fazendo filmes lésbicos, fazendo esse cruzamento. E a gente, né, o Mix participou como coprodutor, e esse ano a gente teve a experiência de abrir um edital para a produção de 5 espetáculos de teatro
que fizeram uma residência e que vão estrear dentro do festival. Vocês veem possibilidade dos festivais desempenharem mais, né? A gente está falando de coisas pontuais que aconteceram, mas de uma certa maneira participarem assim da produção, distribuição, né? A gente sabe que tem tentativas, né, aí de alguns festivais de montarem suas próprias plataformas. Com a digitalização, vocês acham isso mais possível? Como vocês enxergam? O Lisboa vai virar um canal? Não. Só o canal do YouTube, só. Depende muito depende muito da dimensão de um festival e da capacidade, porque existem outros festivais aqui em Portugal que têm a distribuição, que têm essa vertente, e que tem muito uma vertente de formação também e de coprodução. Agora, em termos de conseguir financiamento para isso, é muito difícil. Na realidade portuguesa, isso é muito, muito difícil. Eu percebo e acharia muito aliciante poder entrar, principalmente na parte da formação e de abrir concurso para produzir um filme, para ajudar nessa área. E acho que é interessante um festival entrar nessa dimensão, mas não acho de maneira nenhuma que seja uma vertente fundamental para o futuro de um festival. Não acho que isso seja uma necessidade num futuro próximo. Não vejo isso dessa forma, não. Eu me pergunto se certos movimentos de plataformização, assim, dos eventos, eles são sustentáveis para a indústria como um todo. Eu acredito que isso novamente depende de evento para evento, né? Mas, em alguma medida, um festival ele pode acabar competindo com os seus próprios parceiros, e isso gera um certo desafio, né, de como dar continuidade a essa presença digital mais longa. Mas, dito isso, assim, isso sempre vai variar de evento para evento. Acho que sim, há uma certa tendência de uma plataformização, né, de vários eventos e instituições diferentes. Cada uma traz uma expertise e um conhecimento específico de um tipo de cinema, um tipo de expressão artística própria, de uma comunidade própria. Mas eu acho que festivais, historicamente, eles já participam de vários momentos, né, da produção e da distribuição. Os grandes eventos, eles com frequência têm fundos, né, fundos de produção, de distribuição. Isso também é uma maneira de você gerar uma continuidade, né, entre os realizadores que por lá passam também, e também de gerar oportunidades e vínculos para eventos futuros, para filmes futuros, né. Mas eu não sei, eu vejo com um pouco de dúvida, né? Porque eu acho que também o engajamento de um público virtual, né? Ele exige um conhecimento técnico, um conhecimento, uma estrutura, às vezes, que com frequência os festivais não têm. Alguns têm, né? Alguns estão desenvolvendo, mas eu acho que são outros exercícios, né? São outras relações de público que precisam ser feitas entre um público digital e um evento presencial. Bom, a gente vai encaminhando aqui já para o nosso final. João, fiquei muito feliz de saber, né, a gente que está aqui, né, indo aos pouquinhos, né, voltando para uma coisa híbrida ainda, né, a gente ainda não chegou no presencial totalmente. Fico muito feliz de saber que o Queer Lisboa rolou bem, né, presencial. É sempre, né, uma felicidade para quem está nesse circuito, saber que o circuito vai se reinventando, se recriando.
e que a nossa comunidade, né, a gente que é uma comunidade de festivais de cinema LGBT espalhados pelo mundo, saber que a gente pode contar com essa rede para trocar informações, né, tem tanta coisa brasileira passando aí em Portugal, a gente queria mais coisas de Portugal passando aqui também. Mas vai ter esse ano também no festival. E dizer que, lembrando, né, que a gente está aqui numa plataforma da SP Cine, SP Cine Play, que tem um espaço importante para os festivais, né, que é um parceiro importante de muitos festivais de cinema aqui de São Paulo, e você que está assistindo a gente aqui, pode ver muitos filmes no nosso cantinho, aqui na nossa estante dentro do SP Cine Play também. João Pedro, super obrigado pelo tempo, a parceria de vocês de sempre. Obrigado. E para quem está assistindo a gente, um bom Mix Brasil que segue por aí ainda. Eu que agradeço, André. Foi um prazer ter essa conversa. Eu agradeço também muito, João. Obrigado também, Pedro e André. Obrigado.